Alô, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está vendo essa gravação. Então, nós estamos aqui na nossa live número 2 desse programa que nós estamos fazendo, que é a Rota do Arquiteto. É como você pode, com esses ensinamentos, desenvolver uma carreira de sucesso. E hoje eu estou em Curitiba, pessoal. Hoje eu estou em Curitiba com a Maureen Bist. Ela que foi uma aluna de todos os processos que nós desenvolvemos dentro do Acelera e que também participou da mentoria de jovens arquitetos que quiseram desenvolver o seu trabalho. Então nós caímos aqui, a conexão caiu, mas retomamos aqui, a Fábio voltou aqui, então todo mundo voltando, e quem faz ao vivo é assim mesmo, né? Então nós vamos falar um pouco dessa experiência, de como esses ensinamentos, desse processo que nós já fizemos com mais de 300 arquitetos, como ajudou a Maureen nesse processo de desenvolvimento da carreira. Ela que no início tinha problemas de tirar férias, de coisa. Como é que foi isso tudo? E nós vamos contar nessa live aqui. Mas antes a gente gostaria de falar, já aproveitar para dar um recado. No dia 6 de abril, né, todas essas lives preparatórias estão sendo feitas. Para dia 6 de abril nós vamos fazer uma grande Masterclass, que é exatamente a Masterclass Prosperidade com Arquitetura, na arquitetura, em que nós vamos apresentar técnicas de como você pode conseguir ter uma vida dentro da arquitetura, trabalhando com a arquitetura, mas desenvolvendo o empreendedorismo e podendo ter sua própria empresa. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da Maureen. Quem é a Maureen? Então, bem-vinda, Maureen. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite novamente, né, Taqueda? Que é isso, a Maureen, eu tenho que contar um segredo para vocês. Todo esse curso que a gente está fazendo aqui para os jovens arquitetos é um trabalho que a Maureen apresentou a Jerusa e que iniciou, startou. Ela disse: você tem que fazer esse curso. Então ela é culpada de tudo isso que a gente está fazendo aqui. E está sendo muito maravilhoso, que a gente está adorando estar aqui com vocês. Então, Taqueda, a gente perdeu a conexão, né? Estava comentando que eu trabalho já em home office desde 2009, 2010 mais ou menos. Eu trabalhei, né, primeiramente em chão de fábrica, né, com a parte de imobiliário, mais focado em varejo, atendia aí grandes redes, né, como C&A, Boticário, Mercedes-Benz, enfim. Mas era um conhecimento que eu estava sempre ali dentro da indústria, né, com essa parte mais específica de imobiliário, né, com os equipamentos de varejo. E nessa fase ali, mais ou menos 2009, eu já estava com vontade de, né, expandir os horizontes, né, literalmente, e aí acabei mergulhando um pouco mais a fundo nessa questão aí do design de interiores, que acabou virando minha grande paixão aí, né, ao longo dos anos. E nesse período eu acabei fazendo uma transição, né, desse mercado, digamos, mais tradicional, onde eu trabalhei em indústrias, trabalhei também em escritórios de interiores, enfim, para ter o meu próprio escritório, né. Que bacana. E comecei assim, literalmente, sem conhecimento nenhum, né, de como que a gente fazia esse escritório funcionar, né. Então, nos primeiros anos foi um pouco mais difícil até entender, né, de que forma conduzir e tal. E quando você fez esse convite do Acelera e tudo, para mim assim caiu como uma luva, porque eu já estava há algum tempo, né, me batendo com várias questões, né, de como estruturar o escritório, de como fazer essa organização, essa gestão, de como entender que a gente também tem que ter vida, né? Além de trabalhar, né? Foi um dos grandes problemas, né? Exatamente. Fazer com que ela pudesse ter uma vida fora do trabalho. Porque eu acho que esse é um dos princípios do sucesso. Sim, total. O princípio do sucesso é poder usufruir o resultado do nosso trabalho. Né? Então, isso foi, eu acho que uma das grandes... eu acho que foi uma virada de chave. Viradas, assim, né? Completamente. Legal, olha a Lica chegando, a Márcia, bacana, boa noite para vocês. Vamos lá, e esse trabalho que a Maureen fala assim: puxa, eu encontrei a área que mais eu amava. E esse sempre é um dos pontos que nós trabalhamos dentro das nossas mentorias. Não adianta a gente fazer algo que não ama, porque quando a gente faz algo que ama, geralmente a gente acha que não está trabalhando, né? E que está fazendo uma coisa muito bacana, muito bacana. E esse trabalho
de pegar e desenvolver esse empreendedorismo foi desenvolvido através de home office, que hoje é mais ou menos o jeito de quase todo mundo trabalhar. O nosso próprio escritório... É bem interessante você falar isso, né? Vocês todos estão trabalhando home office. Hoje nós decidimos entregar a nossa sala, que há 3 anos nós não usamos, né? Então a equipe aí está aqui, vocês vão estar sabendo que nós vamos entregar a sala, porque em 3 anos nós usamos 3 vezes o nosso escritório. Então, o sistema de home office é muito interessante, e hoje tão normal, mas na época não era. Sim. Olha lá, o Juca está aqui também, ele que é um dos proprietários aqui da Axis, que nós estamos aqui no escritório deles fazendo essa live. Mas conta pra gente, quando você começou, não existia uma estrutura, você começou o home office e sua vida foi a partir daí sempre do home office. E a grande transformação foi exatamente quando você se interessou e foi buscar não só o conhecimento de como fazer projeto, mas buscar o empreendedorismo. Exatamente. O que mudou na sua vida a partir daí? Então, primeira coisa que eu acho que você até comentou isso numa outra live que eu vi, que primeiro eu me enxergar como uma empreendedora, que eu não tinha essa visão de que eu era empreendedora, de que eu era uma empresária, de que eu estava iniciando uma coisa, mesmo que pequena, dentro da minha, do meu apartamento. E eu tinha basicamente, quando eu comecei mesmo, eu comecei com um notebook, como muitas pessoas começam, né? Inclusive hoje tem uma pessoa que me ajuda no escritório, que é a Lorena, que é lá de Minas. Não conheço ela pessoalmente. Uau! Mas eu estava até falando com a Lorena ontem sobre isso, né? A Lorena é estudante de arquitetura e ela tem um notebook em casa, então ela está me ajudando com algumas coisas, né? Tem outras pessoas que me ajudam também, mas justamente isso, né? Quando a gente inicia, você acha assim, não, só um notebook tá bom para eu começar, e não pensa em todo o resto, né? Como que eu vou estruturar isso para... olha lá, tem alguma pessoa falando lá que também vai vender a sala. Oh, legal, Beatriz! É isso. É isso aí. E no começo, né, nesses primeiros anos, as pessoas não aceitavam muito essa ideia de que eu estava trabalhando dentro do meu próprio apartamento, né? Então, eu recebia ligação no meio da tarde de gente querendo tapear, né, e querendo fazer nada com nada. E eu falava, olha, eu tenho um negócio para entregar, eu tenho prazo. Claro, né, aos pouquinhos, né, eu fui educando também as pessoas, porque eu tinha o meu horário. E eu também fui entendendo que eu tinha que ter uma disciplina diferente, senão a coisa não funcionava, né? Porque a casa tem um modo operante. Exatamente. Tem família, tem filhos, tem marido, e o trabalho, né? Você, antes da pandemia, eu acho que todo mundo teve que se adaptar na pandemia ao estudo dos filhos, ao trabalho da esposa, do esposo. Sim. E essa experiência você teve muito antes da pandemia e conseguiu se disciplinar. Exatamente. E até escutei isso esses dias de uma pessoa, eu fui atender um cliente e a pessoa falou assim, nossa, mas você trabalha em home office já faz tanto tempo, né? Eu acho que você foi pioneira em trabalhar em home office. Eu falei, olha, na época... eu até já estava, digamos assim, literalmente inspirada em outras pessoas que também já estavam começando com essa ideia do home office. E eu falei, gente, mas não tem por que eu ter um escritório, eu vou ter custo fixo alto, né? Eu vou ter uma série de coisas que eu vou ter que me preocupar, como é que eu vou fazer isso aqui dar certo, né? E naquela época foi bem interessante, porque a minha madrinha ainda era viva, minha madrinha já é falecida, e minha madrinha me orientou muito pontualmente em algumas questões, assim, né? E ela falou assim pra mim, não alugue sala nem nada. Começa para ver se vai dar certo. Depois, se não der certo, aí você já, né, se desfaz, enfim, ou vai para outra parte para outra, enfim, né? E no final das contas, olha, sem brincadeira, desde que eu comecei, eu nunca fiz assim grandes divulgações, né? Agora é mais recente que a gente começou a fazer um trabalho mais a fundo ali no Instagram. Mas muito recente, né? Começou agora em dezembro, né? Se vocês forem ver. Muito recente. Tudo que tinha de postagem era eu mesma que fazia, né? E sempre foi isso durante todos esses anos. E sempre foi muito assim, uma indicação aqui, um trabalho aqui que deu certo. E eu nunca parei. Sempre tive trabalho. Tanto que agora, né, a gente consegue compartilhar com outras pessoas. Então já tem um time aí por trás, né? Não sou só eu mais, né? Nós vamos falar sobre isso. Olha só que lição, então já tirando uma lição disso que a Mauri está falando. Primeiro tenha o trabalho, primeiro comecem a trabalhar
e depois vejam como estruturar. Muita gente quer fazer o Instagram maravilhoso, quer fazer o site maravilhoso, quer ter uma sala, quer ter uma empresa, abre tudo e depois vai buscar o cliente. Na realidade, primeiro o cliente. E é essa forma que a Mauri, mesmo não tendo redes sociais desenvolvida, não tendo o sistema, ela tem agenda lotada. Ela tem todo o trabalho e ela tem clientes muito grandes no seu portfólio. Por quê? Porque desenvolveu o quê? A busca de cliente. E isso é muito bacana e que hoje faz a diferença, né? Com certeza. Muito bacana. E quais são hoje, se dá para dizer, você vivendo de design de interiores, né? Qual foi o foco assim que você teve essa decisão, dessa paixão? Porque esse é um outro item que você sabe que acelera e o nosso processo vai falar, que é escolher aquilo que se gosta, escolher o nicho, o subnicho para desenvolver. Da onde veio essa paixão pelo design interior? Olha, já que você trabalha em produto, grandes empresas, coisas grandes, e você fez ao contrário. Todo mundo quer ir para lá e você veio ao contrário, né? É verdade. É engraçado isso, né? Eu acho que as coisas acontecem de forma meio natural, só que a gente acaba não percebendo na prática, né? A gente tem que, em determinados momentos da vida, a gente tem que parar um pouco, fazer uma auto-observação, né? E entender aquilo que está fazendo mais sentido, né? Ou revisar a rota, literalmente, né? Então, eu acho que fazendo uma retrospectiva, quando a gente entrou, né? Quando eu fiz o processo do Acelera, eu já trabalhava com interiores, mas por mais que eu gostasse, eu não conseguia enxergar que o design de interiores já era o meu ponto-chave, digamos assim, meu ponto de virada, sabe? E seu Ikigai, a gente vai falar do seu Ikigai, né? É muito engraçado seu propósito. Isso, né? E foi muito assim, tentando entender, porque as pessoas falam pra mim assim, mas você gosta de fazer projeto residencial ou comercial? Eu falo assim, eu gosto de fazer os dois, né? E eu falava, ai meu Deus, socorro, e agora? Parece que eu sou um ET, né? Do outro planeta. Mas entendi que eu tenho essa facilidade, essa versatilidade, porque eu tenho uma bagagem que me permite trabalhar com essas duas coisas e transitar nesses dois universos, né? Que tem, às vezes a gente tem ali uma situação de uma obra muito rápida que precisa acontecer por causa de prazo, né? Às vezes no comercial a gente tem muito apertado, né? E às vezes no residencial o contrário, né? A pessoa quer decidir com calma, né? E aí eu me vejo nesses dois mundos, assim, hora oscilando para cá, hora oscilando para lá, mas tudo convergindo para essa questão, assim, de você resolver a questão da ambientação, de resolver essa questão tudo que está ligado ao design de interiores, literalmente, né? Então, hoje eu tenho, né, tanto clientes residenciais como comerciais, né? Tem um projeto grande que está saindo aí agora, que eu não posso divulgar, que é de um cliente a nível nacional aí. Que bacana. Mas que vai estar em todas as revendas aí do Brasil inteiro, aí para a área de marcenaria. Mas é um trabalho que começou, assim, muito de entender esse foco, né? Por mais que seja indústria, sempre tem uma conotação de como que você enxerga que é o morar dentro de uma casa, dentro de uma residência. E a gente acaba trazendo essa linguagem para dentro desses outros projetos, que acabam mesclando, né? Ora design de produto, ora design de interiores. E isso foi o background de ter trabalhado em grandes escritórios e também trabalhado na indústria, que deu esses superpoderes para a Mauri. E esse é um dos pontos fundamentais que nós vamos desenvolver no curso depois que vai ser lançado, que é o autoconhecimento. Se você não se autoconhece, e sempre a gente conversou isso, né, Mauro? Sim. Se você não conhece seus superpoderes e também sua criptonita, quem conhece Super-Homem sabe, que são aquela pedrinha que tira todos os poderes do Super-Homem, quer dizer, seus pontos críticos. Se você não conhece isso, você não tem como escolher o seu propósito, sua melhor área de atuação, aqueles áreas que você vai render, você vai entregar para o seu cliente. E esse é o nosso primeiro módulo que nós vamos trabalhar, o autoconhecimento. Porque sabendo como você tem como atingir o mercado. Por isso, quem está entrando agora, no dia 6 de abril, 19 horas, nós vamos fazer uma Masterclass, que é Prosperidade na Arquitetura. Então, não percam todas essas lives preparatórias. É para a gente fazer essa Masterclass, para mostrar um pouco
do que nós vamos fazer nesse curso que vai ser lançado nesse dia. Um curso para desenvolvimento para arquitetos. Temos aqui a Sônia, oi Soninha, a Vanessa também, Murilo, bem-vindos, bem-vindas à nossa live aqui, que a gente está fazendo com a Maureen Bice, uma aluna fantástica, a gente até hoje se tem uma relação muito próxima, ela é uma das culpadas de esse curso estar saindo aqui, junto com a Jerusa, mas o mais importante é que seguindo todos esse passo a passo que foi ensinado dentro do processo que se chamava Acelera antigamente, passaram mais de 300 alunos nesse processo, o mais importante é que isso deu resultado, e esses resultados é que nós buscamos. Não adianta a gente só ficar andando em volta e não ir buscar novos mercados, resultados que vão fazer da sua carreira uma carreira de sucesso e de grande repercussão. E hoje a Mauri consegue fazer isso dentro do seu trabalho, né? Mas ela que está aqui em Curitiba, Curitiba é uma área com muita competição, né? Muitos concorrentes, e mesmo assim a Mauri tem conseguido muitos trabalhos aqui. Então eu queria saber, Mauri, qual foi o ponto da sua carreira que mais o acelera e que o nosso programa, né, que eu ajudei você dentro desse processo assim, que você acha? Para mim, assim, foi muito nítido isso, né? Que é a questão da formação do time. Isso para mim foi assim, porque lá atrás, no início, né, o que eu fazia muito? Eu pegava o projeto e eu fazia literalmente tudo, né? Eu atendia o cliente, eu fazia tudo, né? Eu fazia o orçamento, eu atendia o cliente, eu fazia o projeto, eu fazia o 3D, né? Eu fazia tudo, fazia contato com a marcenaria, com o pessoal da obra. E aí o que acontece, né? A gente acaba sendo um limite do próprio crescimento, né? E aos poucos, dentro não só do Acelera, mas depois da mentoria também, ficou muito claro isso, né, pra mim. Poxa, isso aqui eu tenho que delegar, isso aqui eu tenho que fazer, né? Então, pra mim, o mais difícil foi literalmente soltar, né, essas atividades, essas tarefas que no meu dia a dia, né, eram coisas que eu... Parecia normal fazer tudo. Pra mim era assim, nossa, mas por que eu vou passar pra outra pessoa, né? Por que eu vou ter que passar pra outra pessoa? Não, eu não conseguia enxergar, primeiro, o motivo, e toda vez que vinha, né, o retorno desse trabalho, alguma coisa assim, eu não achava que estava bom, né? Eu achava que não estava à altura, ou olha, tem que refazer, isso aqui não deu certo, né? Mas aí depois eu fui entendendo que eu tinha que também ter uma postura diferente, que eu tinha que aprender a delegar, né? Aprender a fazer coisas que eu... para eu poder ser a empresária, né, a titular do escritório, eu tinha que também ter uma postura diferente ali, né? Senão você estava fazendo um ateliê, não uma empresa. Uma empresa tem que escalar, a empresa tem que ousar, tem que buscar. Então, tudo que você... Então, vai lá, a primeira dica aí, a primeira dica é importante. Tudo que você puder delegar e que seja mais barato outra pessoa fazer, manda fazer. Ou seja, delegar via um auxiliar, seja estagiário ou arquiteto, ou seja, via software, né? Hoje nós temos muitos aplicativos que nos ajudam a nos multiplicarmos. Hoje nós estamos vindo uma tendência de design com inteligência artificial. Hoje na própria a palestra que eu participei, o palestrante falou dessa importância da inteligência artificial no nosso processo, e nós temos que usar todas as ferramentas possíveis para que a gente possa se multiplicar como empresário e poder ter tempo até de pensar em estratégia, que hoje você consegue. Além de pensar em estratégia, a Mauri foi um grande problema fazer ela tirar férias. Fala um pouco desse capítulo aqui. Foi uma briga fazer ela tirar férias. Fala um pouquinho disso. Como aconteceu? Acho que eu sempre fui muito workaholic, né? Eu sempre coloquei as coisas dos clientes em primeiro lugar e eu sempre fui me deixando, né, em segundo lugar. E aí eu me lembro que teve no processo da mentoria, eu tava assim, meu Deus, Taqueda, como é que vai ser? Meu marido quer viajar, meu Deus do céu, como é que vai ser? E daí ele, mas tá tudo certo, né? me tranquilizou. A gente entendeu a situação juntos, né? Entendeu por que eu tava me sentindo daquele jeito, como que eu tava enxergando a coisa de uma forma errada, né?
Sofrendo, né? Literalmente. E aí acabou que a gente acabou fazendo a viagem, deu tudo certo, consegui delegar, né? Acho que teve algumas coisas que eu acertei, teve algumas coisinhas ali que ainda não ficaram bem dentro, mas normal, porque é aprendizado, né? E entendi que eu tinha que realmente, assim, literalmente largar o osso, né? Então, naquele momento, naquela época que aconteceu isso, eu tinha uma menina que estava me ajudando no escritório, que era a Mariana, e aí a Mariana ficou cuidando da parte, né, de obra, uma série de coisas. E aí foi interessante que eu também comecei a enxergar que eu também dei a oportunidade para ela crescer, porque eu também não estava deixando que ela crescesse enquanto profissional, eu estava segurando tudo para mim, né? E foi uma forma também de fazer com que ela se desenvolvesse também, né? Foi bem legal. E no final das contas tirei as férias, deu tudo certo, o cliente não morreu, né? Não morre, cliente não morre, né? Deu tudo certo. Não, e o mais interessante, ela voltou renovada e ela viu que não acontece nada se a gente tira férias. Então vai dica 2 aí dessa live aqui. Dica 2. Trabalhar em casa ou trabalhar numa empresa, ter vida pessoal é importante. Quer dizer, separar, você está em casa, tem a vida pessoal lá, tem as atividades de lazer, tem seu marido, tem sua esposa, e você também tem que guardar tempo para ele. Então, o horário de trabalho dentro de casa também deve ser um trabalho finito. Ele tem que ter horários específicos para que você tenha vida fora do trabalho. Porque trabalhar só não é toda a nossa vida, nós temos várias áreas. Então fica a dica 2 aí do aprendizado, apesar de dolorido, foi muito dolorido para ela. Puxa, eu vou tirar férias, sabe? E quando ela voltou e disse que não aconteceu nada, com uma felicidade e assim com uma leveza, ela está falando aqui, ela está rindo porque realmente ela falava sério, será que eu vou tirar férias? Como que vou fazer na isso Bahia? dar certo, né? Uau! Como é que isso vai dar certo? Uma obra rolando e eu na Bahia. É muito engraçado. E foi muito bom. E foi uma coisa que foi discutida. Verdade. E ela voltou outra pessoa. Então, hoje você faria isso de novo? Agora sim. Trabalhar 100% sim. Toda hora? Você nunca mais vai fazer isso, né? E acho que a questão, assim, de você entender o limite. Uhum. Porque assim... Se eu não tô olhando pro relógio, ou se eu não coloco um despertador, alguma coisa assim, eu passo do horário frouxo. É aquela coisa que você falou do Ikigai, né? Eu gosto tanto do que eu faço que eu poderia não cobrar nada, né? Eu poderia fazer de graça. Isso é o Ikigai. Que é o propósito, é uma ferramenta. Né? Eu passo horas ali, eu tô no flow. Às vezes eu tô tomando banho, eu lembro do negócio e falo, ai meu Deus, podia fazer assim, podia fazer assado. A minha cabeça não para, né? E é porque é uma coisa muito particular isso, né? Eu acho que é uma coisa que eu gosto tanto que não importa o horário, eu faço sem... Dica 3 aqui. Olha, né? Só a dica que a Mauri tá dando. Então, se você tá num horário de banho, num horário fora do que você estabeleceu para o trabalho, você tem ideias, tenha o caderninho. Anote. Você lembra que a gente fala do caderninho? Os insights que dão antes de dormir, a gente vai explicar no curso, que a gente baixa, né, o racional, o inconsciente começa a aflorar e as melhores ideias se dão onde? No banho, uma hora antes de dormir. Sim. E na hora de acordar. Então tenha o caderninho e não saia trabalhando, não vá acordar e fazer. Anote sem ligar a luz, se for possível. Não anote no celular, porque você vai receber luz azul nos olhos, aí sua qualidade de sono vai piorar. Então, vocês estão vendo que todos esses ensinamentos não são ensinamentos técnicos de empreendedorismo, mas são ensinamentos de vida. Nós vamos falar muito de neurociência, como funciona o corpo humano. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Nós não vimos com manual, né, Maura? Não. Então é importante que todos esses dados, todas essas pesquisas que eu venho fazendo, né, no ensino dos novos arquitetos, de trazer, né, a importância do sono para a criatividade, a importância do sono para a memória, a importância de respeitar os horários, não só do sono, mas da alimentação, da água que nós estamos tomando aqui, de poder reservar o horário que não está trabalhando. Se dá um insight, ótimo, anota no caderninho e coloca
amanhã. Então, ficaram as 3 dicas, ou foram naturais as 3 dicas. Verdade. Mas o mais importante é que todo esse processo de home office que nós estamos falando aqui, no nosso escritório, que hoje nós decidimos abandonar o nosso escritório, tem 2 andares inteiros de um prédio que nós não estamos utilizando há 3 anos. Mas a nossa empresa dobrou de tamanho. Hoje nós temos colaboradores em vários estados, até no Piauí, né? Tá a Vanessa aqui, que é aqui do Paraná. Então nós temos colaboradores em todo o Brasil, e isso deu uma performance muito maior ao escritório, porque nós conseguimos fazer um trabalho 100% digital, e nós estamos completamente conectados o tempo todo com todos. Então, isso é minha dica para vocês, que realmente é uma questão de ir para o digital, mas respeitando sempre os limites do que é casa, o que é família, o que é lazer e o que é trabalho, né? E como você tem feito hoje? Você conseguiu fazer essa divisão totalmente na sua vida? Sim. Hoje eu tenho horários específicos, né? Que é o horário de trabalhar, o horário da casa, desligou o computador, desligou, acabou, né? Legal. Mas antigamente era difícil de fazer essa transição, de ter um horário, né? De conseguir fazer a coisa bem regradinha. E essa coisa de você estabelecer, né, uma rotina. Né, uma rotina que seja saudável, uma rotina para você poder fazer o horário do teu exercício físico, o horário da tua alimentação, né, e não sair, não, hoje eu tenho que comer rápido, não sei o que, não, que isso vai funciona por uma semana, né, um mês ali, mas depois você começa a sofrer, né, o teu corpo começa a responder que alguma coisa não tá legal, né. Exatamente. Então hoje a coisa já funciona bem, olha. Claro que tem períodos que a gente sabe que às vezes a gente precisa se dedicar mais e tudo, né? Mas perto do que era antes, né? Eu digo assim que tá praticamente redondinho. Hoje ela tá feliz, olha só. Bem mas isso. Muito legal. Então, a gente quer deixar aqui a dica para vocês. Então, um bônus para convidar você que no dia 6 de abril nós vamos fazer a Masterclass às 19 horas, falando exatamente como ensinar um caminho para construir sua carreira de sucesso na área da arquitetura. Então não percam essas lives preparatórias, nós estamos trazendo alguns convidados exatamente para mostrar os nossos colegas que participaram do processo do Acelera, o processo de mentoria, e que mudaram a sua vida, não só empresarial, mas sua vida pessoal. Sim, né? Dentro desse processo. É um reflexo, né? A gente acaba melhorando a vida pessoal porque a profissional vai bem, e daí legal, né? Uma exatamente. Coisa reflete na outra, né? Então tá, a gente quer agradecer a presença de vocês, agradecer a Maura por nos dar esse tempo e aproveitar até estar em Curitiba e falar com ela pessoalmente. Show. Né? E agradecer vocês e convidar então no dia 6 de abril, tá com a gente às 19 horas. A próxima live agora vai ser na segunda-feira, 11 horas da manhã, e que nós vamos falar de outros assuntos referentes a esse curso que nós estamos fazendo. Aí, Marcelão, Beatriz, todos vocês, obrigado por ter comparecido aqui, e essa live vai ficar gravada no Instagram. Valeu, abraço! Aí, agora a gente tem que desligar aqui, ó.